Olá, eu sou a Daniara. Autorizo a gravação e a veiculação dessa apresentação. Vamos dando continuidade ao seminário a respeito do livro A Formação Social da Mente, de Vygotsky. Eu fiquei responsável pelo capítulo 4 e capítulo 5. O capítulo 4 tem por título Internalização das funções psicológicas superiores. Internalização, o que seria o significado dessa palavra? É o processo de adquirir conhecimentos. Eu fui pesquisar mais a fundo a respeito desse significado. Pela psicanálise, ele tem esse segundo significado, processo pelo qual o indivíduo interioriza de forma inconsciente o mundo exterior com as suas regras e normas, adequando seus comportamentos à realidade em que vive. E funções psicológicas superiores. O que seriam essas funções psicológicas superiores? Funções mentais que caracterizam o comportamento consciente do homem, sua atenção voluntária, percepção, memória e pensamento. E para auxiliar nessa parte psicológica, como alguns colegas já falaram aí, existe a criação de signos, signalização, que são meios auxiliares no campo psicológico. Um exemplo que o livro traz é atar um nó para ajudar a lembrar de algo. Quando eu era criança, eu via nos desenhos animados fazer um laço no dedo para lembrar de dar um recado. E eu fazia isso. Toda vez que eu tinha que chegar em casa, dar algum recado da escola para o meu pai. Então, é um tipo de signo que a criança cria, que a pessoa cria, né? E também outra forma de signo é sorteio para tomar uma decisão. Eu não consigo tomar certa decisão, vamos embora sortear, vamos no cara ou coroa. Então, é um tipo de signo. Mas é uma associação condicionada temporária, que é análoga ao conceito de invenção e uso de instrumentos. Nós vamos falar um pouquinho deles. O objetivo de Vygotsky é apresentar entre signos e instrumentos, entender o pensamento, o papel comportamental do signo em tudo aquilo que ele tem característico e saber como o uso de instrumentos e signos estão mutuamente ligados, ainda que separados no desenvolvimento cultural da criança. Nós vamos ver um pouquinho. Ele admite-se 3 condições como ponto de partida desse trabalho. O primeiro está relacionado à analogia e pontos comuns aos 2 tipos de atividade, atividade de instrumentos e signos. 2. Esclarece suas diferenças básicas. 3. Demonstra o elo psicológico real existente entre uma e outra, ou pelo menos dar um indício de sua existência. Então, a primeira seria uma atividade imediata. Um instrumento. Os instrumentos é instrumento de trabalho mesmo, instrumento físico. Instrumentos para mostrar que homens usam propriedades mecânicas, físicas e químicas dos objetos, fazendo-os agirem como forças que afetam outros objetos no sentido de atingir objetivos pessoais. Um exemplo, a gente manipula a caneta para atingir nosso objetivo de escrita, um exemplo. Os signos são instrumentos também, porém instrumentos psicológicos, cuja função é auxiliar o homem nas suas atividades psíquicas, que um exemplo é o semáforo. Quando o sinal está vermelho, automaticamente a gente já pensa no pare, quando a gente vê um semáforo. Então, isso são signos. As diferenças básicas. A função do instrumento é servir como um condutor de influência humana sobre o objeto da atividade. Ele é orientado externamente. Deve necessariamente levar mudanças nos objetos. Quando eu pego uma caneta e um papel e escrevo, eu estou gerando um tipo de mudança. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Ele constitui um meio de atividade interna, dirigido para o controle do próprio indivíduo. O signo é orientado internamente, apenas para nosso próprio controle. Vê o sinal vermelho, paro, nosso controle. 3. Demonstrar o elo psicológico real existente entre uma e outra.
O controle da natureza e o controle do comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem. Tudo aquilo que a gente faz para a natureza volta, de certa forma. Então, a diferença essencial entre signo e instrumento é que instrumento é condutor de influência humana sobre o objeto, tem a nossa própria influência, deve levar mudanças no objeto, controlar o domínio da natureza. E do signo, não modifica em nada o objeto da operação psicológica, tem apenas o nosso próprio controle interno. A criança muito pequena não depende de meios externos, ao invés disso, ela usa uma abordagem natural. Quando ela vê algo, ela aponta para pegar. Quando ela vê algo, ela tenta pegar. E aí, logo esse sentido, logo essa atitude da criança de tentar pegar, quando o adulto vê que ele está tentando, ele leva o objeto até a criança. Então, ele pega, aí ele consegue pôr a mão no objeto. Vamos falar disso mais um pouco à frente. Julgando somente pelas aparências externas, parece que a criança mais velha começou simplesmente a memorizar mais ou melhor. Seja que ela, de alguma maneira, aperfeiçoou e desenvolveu seus velhos métodos de memorização. Nos níveis mais superiores, parece que a criança deixou de ter qualquer dependência em relação aos signos. Entretanto, essa aparência é apenas ilusória. A criança ela sempre está ligada, de certa forma, com algum tipo de signo. E eles chamam de internalização, a reconstrução interna de uma operação externa. Por que reconstrução? Que é o exemplo da criança, de novo. Quando vai pegar o objeto, ele está reconstruindo esse processo, porque a intenção da criança, quando ele vê um objeto e aponta para ele, não é apontar inicialmente, é pegar o objeto, fazer o sentido de pinça mesmo, é pegar. Só que o adulto entende como se ele estivesse apontando, e logo a criança, ela reconstrói isso dentro de si e entende que aquela atitude dela de apontar a mão traz o objeto para ela. Então, logo ela entende que é apontar. Então, ela reconstrói, inclusive, os desejos dela. Não sei se eu posso dizer assim. Capítulo 5 fala sobre os problemas de método. Todos os experimentos psicológicos baseiam-se em uma estrutura de estímulo e resposta. O psicólogo confronta o sujeito com um tipo de situação estímulo planejada, com o intuito de influenciá-lo a uma determinada maneira, de examinar os resultados, analisar a resposta desse estímulo programado. A verdadeira essência dessa experimentação é evocar o fenômeno em um estudo de uma maneira artificial controlável e estudar as variações nas respostas que ocorrem em relação às várias mudanças nos estímulos. A confiabilidade na estrutura que o psicólogo tem que ter na estrutura estímulo-resposta é um aspecto óbvio daquelas escolas de psicologia cujas teorias e experimentos baseiam-se em interpretações do tipo estímulo-resposta do comportamento. Esse estímulo-resposta não pode servir como base para o estudo adequado das formas superiores, especificamente humanas, de comportamento, mas sim ajudar. O desenvolvimento psicológico dos homens é parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie, e assim deve ser entendido. A aceitação dessa proposição significa termos que encontrar uma nova metodologia para a experimentação pedagógica. Então, procuraram métodos adequados para se adequar às suas concepções, que tinham por objetivo fornecer uma análise das formas superiores de comportamento. Eles falam também do naturalismo manifesta-se pela suposição de que somente a natureza afeta os seres humanos e de que somente as condições naturais são os determinantes do desenvolvimento. Só que a abordagem de Vygotsky, ele admitia a influência da natureza pelo homem, mas ele afirma que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, através das mudanças provocadas por ele, novas condições naturais para a sua existência. E ele fala que isso é um elemento-chave da sua abordagem, o estudo e interpretações das funções psicológicas superiores, base para criar novos métodos de experimentação e de análise.
Então, a psicologia do desenvolvimento, e não a psicologia experimental, é o que fornece a abordagem da análise que eles necessitavam. Eles têm a abordagem do desenvolvimento como um adendo essencial à psicologia experimental. Qualquer processo psicológico, seja o desenvolvimento do pensamento ou do comportamento voluntário, é um processo que sofre mudanças a olhos vistos. Então, a procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes de todo empreendimento para a compreensão das formas caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o método é ao mesmo tempo pré-requisito de produto, o instrumento e o resultado do seu estudo. Então, o estímulo-resposta diz que ocorre uma reação simples quando se apresenta um único estímulo, mas há uma complexidade da resposta ao aumentar o número de estímulos. Um pressuposto inicial dessa linha de pensamento é que a complexidade da tarefa é idêntica à complexidade da resposta interna do sujeito. E um ponto de vista que eles trouxeram lá é a premissa básica de fundamentar essa linha e a análise é incorreta. Eles falam que não é verdade que uma reação a processos separados, os quais podem ser arbitrariamente somados e subtraídos. Qualquer reação desse tipo reflete processos que dependem do processo inteiro de aprendizado, que se dá ao longo de todos os níveis da tarefa. O curso do desenvolvimento da criança caracteriza-se por uma alteração radical na própria estrutura do comportamento. A cada novo estágio, a criança não só muda suas respostas, como também as realiza de maneiras novas, gerando novos instrumentos de comportamento e substituindo sua função psicológica por outra. Com o passar do tempo, isso vai mudando, né? Essa é a referência do livro que eu utilizei. E é isso. É difícil falar desses assuntos com uma psicóloga presente.